Qual é o seu personagem bíblico preferido? É uma pergunta difícil, né? Existem tantos homens e mulheres de Deus que nós admiramos. Hoje eu quero compartilhar com você a visão missionária de um personagem bíblico que eu admiro muito, o apóstolo Paulo. Essa visão tem sido tão poderosa para a minha vida, tem me ensinado tantas coisas, eu espero que possa impactar a sua vida também. Seja bem-vindo ao programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, eu sou o pastor Josanã Alves e é uma alegria para mim poder compartilhar a Palavra de Deus com você hoje. Nós vamos abrir a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia, eu quero mais uma vez convidar você a receber um presente muito especial. A revista A Procura da Verdade. O que nós vamos falar hoje no sermão tem muito a ver com essa procura da verdade. Você pode receber essa revista gratuitamente, você pode pedir através do WhatsApp 12982444449. Um dia alguém me perguntou, pastor, é verdade que a TV Novo Tempo entrega gratuitamente a revista? E eu disse, olha, só tem um jeito de você saber, peça a revista. Então eu quero incentivá-lo, peça a revista. É um oferecimento dos Anjos da Esperança, mas para você vai chegar gratuitamente, vai te ajudar a conhecer a Palavra de Deus de maneira mais sistemática, de maneira mais organizada. Eu espero que seja uma bênção para a tua vida e para a tua família o conteúdo dessa revista. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia num texto muito especial. Nós vamos estudar hoje um livro da Bíblia, como eu disse, do apóstolo Paulo, está em Romanos capítulo 1, versos 14 e 15. Esse texto bíblico vai nos acompanhar durante o estudo de hoje, mas antes de abrirmos e lermos o texto bíblico, eu quero convidá-lo a orar. Vamos orar? Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Que privilégio, Santo Deus. Mas, por favor, eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo esse estudo. Que, ao final dessa mensagem, possamos tomar a firme decisão de viver com a mesma paixão, de compartilhar o Teu amor com outras pessoas que o apóstolo Paulo tinha. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler o texto bíblico. Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 14 e 15 e 16. Diz assim: Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Como eu disse, o apóstolo Paulo é um personagem que me admira profundamente por muitas coisas. Quando eu leio os sermões que estão escritos na Bíblia dele, eu me impressiono com a profundidade teológica de Paulo, eu me impressiono com a história de conversão dele, uma história de conversão poderosa, tremenda. Eu me impressiono com a vida e a disposição de Paulo. Eu me impressiono com a visão de liderança dele, de sempre ir, mas levar alguém para ensinar a fazer melhor do que ele. Mas talvez uma das coisas que mais me impressionem na vida do apóstolo Paulo é a visão missionária dele. O apóstolo Paulo não era um teólogo de oficina, de escritório, que ficava ali sentado e ficava apenas estudando, não. O apóstolo Paulo era um teólogo de estrada, de vida, de prática. E era um homem que enfrentou uma das mais duras perseguições que alguém já enfrentou pela pregação do Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele fala das dificuldades que ele enfrentou. Ele diz que foi chicoteado, açoitado com varas 3 vezes. Ele foi apedrejado. Ele sofreu um naufrágio 3 vezes, quase indo à morte. Ele diz, eu passei por fome, eu passei por frio, eu passei por sede. Eu fui odiado por muitos. Eu passei muitos perigos na cidade e nas estradas.
A pergunta é como é que alguém que passou tudo isso, e vejam, ele passou tudo isso por causa da pregação do Evangelho, como é que alguém é capaz de passar por tudo isso, enfrentar tudo isso para proclamar uma mensagem? Vamos ser sinceros, às vezes a gente tem dificuldade de atravessar a rua para bater na porta de um vizinho e falar para ele do amor de Deus. Como é que Paulo enfrentou tudo isso? Existem vários textos bíblicos que apresentam a paixão de Paulo e o motivo pelo qual ele fazia isso. Por exemplo, 2 Coríntios 5,14 diz: o amor de Cristo me constrange a fazer o que eu faço. 1 Coríntios 9,16 ele diz assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele está dizendo, olha, esses são os motivos, mas para mim o que mais torna claro os motivos de Paulo para pregar com tanta paixão é esse texto de Romanos. Nesse texto de Romanos ele fala as 3 razões que o motivam a pregar o Evangelho, a compartilhar o amor de Deus com as pessoas. Ele diz, eu sou devedor, ele diz, eu estou pronto, e ele diz no verso 16, eu não me envergonho. E é sobre isso que eu quero estudar com você hoje. Os motivos dados por Paulo em Romanos para pregar o Evangelho com tanta paixão. Vamos começar com o verso 14 que diz, eu sou devedor. Existem 2 maneiras de uma pessoa se tornar devedor. A primeira maneira é ela pedindo emprestado. Então, eu peço emprestado alguma coisa a alguém, agora eu estou devendo a essa pessoa. A segunda maneira de me tornar devedor é eu receber alguma coisa de alguém para entregar a outra pessoa. Olha, pega isso aqui, eu estou confiando, mas não é seu. Você deve entregar isso aqui para outra pessoa. Paulo era devedor nesse sentido. Ele havia recebido de Deus uma coisa tão maravilhosa que era a salvação, que ele se sentia devedor de compartilhar isso com outras pessoas. E nesse sentido, eu e você também somos devedores. Sabem, eu vim de uma família simples, tenho pais que cuidaram muito, que fizeram o seu melhor, que trabalharam com muito esforço. Mas eu fico olhando o que seria de mim, da minha família e da minha história, se não fosse um dia a graça de Deus ter alcançado os meus pais, se não fosse a graça de Deus e a verdade da salvação ter chegado à minha família. Isso é tão grandioso, isso mudou completamente a história e o rumo da minha família. Quando eu vejo hoje a minha família, os meus irmãos, meu pai, minha mãe já falecida, mas faleceu crendo na ressurreição de Jesus Cristo, quando eu vejo hoje o meu casamento, a paz que eu tenho, os meus filhos que estão na adolescência, servindo a Deus, quando eu vejo tudo que eu tenho, eu só tenho uma coisa a dizer, o mesmo que Paulo, eu sou devedor, porque eu recebi muito. Vejam, a nossa dívida é para com Deus, mas o pagamento é para com as pessoas. Então Paulo está dizendo, eu sou devedor porque eu recebi muito de Deus. Havia um homem, missionário chamado Hudson Taylor, ele dedicou uma parte da sua vida a levar o Evangelho à China e com muita paixão, com muito esforço, com muito sacrifício. E um dia foram fazer uma homenagem para ele e disseram, olha, nós queremos homenagear você porque você se dedicou, você amou, você fez tudo isso por amor à China e aos chineses. E ele seriamente disse assim, não, você não entendeu. Eu não fiz o que eu fiz por amor à China e aos chineses. Eu fiz o que eu fiz por amor a Deus que me salvou. Então o que Paulo está dizendo é o que aquele homem compreendeu. Nós somos devedores, Deus nos deu muito. Deus nos deu muitas bênçãos, Deus nos deu muitas dádivas. E Paulo está dizendo, por tudo que eu recebi, eu sou devedor. E sabe o que ele diz no texto bíblico? No texto bíblico ele diz assim, olha, eu sou devedor, e ele vai dizendo a gregos, a bárbaros, a sábios, a ignorantes. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu estou devendo todo mundo. Eu devo a todos. Eu e você precisamos nos sentir como Paulo. Eu devo a todos. Eu tenho que olhar para todas as pessoas como alguém que eu preciso entregar para ela algo maravilhoso que eu recebi. Eu preciso olhar para as pessoas do condomínio que eu moro, da rua que eu moro, do trabalho onde eu estou, do escritório, da universidade onde eu frequento. Eu preciso olhar para elas e dizer assim, olha, eu recebi muito e eu preciso entregar isso para você. Precisamos entender, amigos, a diferença
entre eu posso e eu devo. Deixa eu te explicar isso aqui. Você pode dizer assim, olha, eu posso pregar o Evangelho. Paulo não diz assim, eu posso. Paulo diz assim, eu devo. Eu tenho uma dívida. Eu tenho no meu celular, o que eu imagino que você tem também, uma lista com tudo que eu tenho que pagar todos os meses. E ali eu vou controlando o meu orçamento familiar. E eu fico tão feliz quando no final do mês eu vejo que eu consegui pagar tudo, porque eu devo. E Paulo diz assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Você tem que pensar assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu tenho uma dívida, eu preciso pagar essa dívida, de compartilhar o amor de Deus. Do mesmo jeito que eu digo todo final do mês, ai de mim se eu não pagar o aluguel. Ai de mim se eu não pagar a água, se eu não pagar a luz, se eu não pagar a internet, se eu não pagar o mercado. Ai de mim, eu sou devedor, eu tenho que pagar. Paulo está dizendo, existe uma dívida maior, mais profunda e mais bonita a ser paga, que é a dívida de dizer para as pessoas, eu recebi muito de Deus e eu quero que você conheça o Deus que me deu muito e pode dar para a sua vida também. Então entenda, quando você compartilha, você está passando para outras pessoas uma coisa que você recebeu de maneira grandiosa de Deus e que Deus espera que você compartilhe para abençoar outras vidas. Se nós realmente tivéssemos a clara noção de que o que nós temos é tão especial e o que pode fazer na vida dos outros, nós pagaríamos mais essa dívida. Se você tivesse a clara noção de que aquilo que para você é tão básico, breve Jesus voltará, é algo que pode trazer as pessoas das trevas para a luz, é algo que pode tirar alguém do desespero para a esperança. Se você entendesse que isso que você tem, que você recebeu, ele é tão grandioso, mais do que qualquer outra riqueza, que é capaz de trazer paz à vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer um evangelismo em um país da África. E eu levei para aquele país, para aquele evangelismo, muitos recursos ali para comprar comida. Era um país que havia muita necessidade de comida, mas também levei um bom recurso para comprar Bíblias, porque era um país que as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia. E uma coisa me impressionou. Quando eu entregava comida, as pessoas estavam famintas e elas agradeciam. Mas quando eu entregava a Bíblia, as pessoas choravam. E uma pessoa que me acompanhava, eu perguntei, olha, eu não entendo. Eu estou entregando comida, elas estão famintas. Algumas disseram que faziam dias que não tinham uma refeição. E elas agradecem, mas quando recebem Bíblia, elas choram. Eu não entendo, eu achava que elas iam chorar com a comida. E ele me disse, pastor, eu vou te explicar. Nós agradecemos a comida que você nos deu, mas a comida que você nos deu vai acabar. Mas a Bíblia apresenta uma esperança que não vai acabar, pastor. Por isso que nós choramos quando temos a Bíblia, porque a Bíblia tem uma riqueza que nenhuma riqueza dessa terra tem. Eu me sinto devedor, porque eu recebi na minha própria vida uma riqueza que nenhuma riqueza dessa terra supera. Então eu sou devedor e preciso pagar essa dívida compartilhando com outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo não diz apenas que é devedor, sabe o que ele diz também no verso 15? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Na língua portuguesa, eu estou pronto pode significar eu estou pronto porque sou capaz ou eu estou pronto porque estou disponível. Paulo está falando de capacidade ou de disposição? Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, eles amavam passar um mês de férias na casa da minha irmã, a tia deles. Como eles amam a que eles chamam carinhosamente de tia Tata. E quando estava chegando a data das férias, nós morávamos distante dela e eles ficavam ali naquela desespero para ir logo para a casa da tia. E eu lembro que um dia eu falei assim, olha, amanhã nós vamos viajar para a casa da tia. E o meu filho Samuel era pequenininho e correu ali, pegou uma sacola, dessa sacola de supermercado, colocou uma camisa, colocou um short e 2 cuecas. E veio para mim e disse, papai, já estou pronto para ir para a casa da tia Tata. Samuel não estava pronto, mas ele estava disposto, estava disponível. Paulo está dizendo, olha, eu estou pronto não é porque eu sou capaz, eu estou pronto não é porque eu sei muito, eu estou pronto porque eu estou à disposição de Deus. Existem pessoas que não pregam o Evangelho, não compartilham o amor de Deus com outras pessoas, porque dizem assim, eu não estou pronto, eu não sou capaz, eu não tenho tempo, eu não tenho dons.
Sabe, Deus não quer que você vá quando você estiver pronto, porque você é capaz. Deus quer que você vá porque você está pronto, porque está disponível. Muitas pessoas não vão compartilhar o amor de Deus porque não se sentem prontos no sentido de capacidade. Mas as pessoas que vão, elas vão porque estão prontas no sentido de disposição. Santo Deus, me usa. Eu não sou o melhor, eu não sou o mais capaz, eu não tenho conhecimento, mas eu estou pronto. Eu estou disponível. Usa-me, Senhor. Ao longo dos anos, eu tenho feito uma oração que tem sido uma bênção para a minha vida. Essa oração é: Senhor, coloca no meu caminho hoje alguém que eu possa abençoar essa vida. Eu não tenho palavras para descrever para você o que essa oração tem feito na minha vida espiritual. Santo Deus, eu estou pronto. Eu acordei hoje, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Um dia eu estava viajando para pregar na Argentina e eu teria várias horas de voo, teria escalas. E naquela manhã eu busquei a Deus e disse: Santo Deus, vou passar várias horas no aeroporto, no avião. Santo Deus, coloca alguém no meu caminho, eu estou disposto. Coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar. E eu estava na poltrona do meio. Quando eu sentei, já tinha uma senhora ali na janela. E quando ela estava ali do lado, ela falou, sabe quando a gente fala meio que para a gente mesmo? Ela falou: o que eu estou fazendo aqui? E eu ouvi, disse: Senhora, está tudo bem, eu posso lhe ajudar? E ela percebeu que eu havia ouvido, ela disse assim: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei: olha, a senhora está indo para a Argentina, eu também estou indo. E ela disse: não é isso, deixa eu te explicar. Ela falou: eu sou professora da rede pública e o estado que eu trabalho deu algumas bolsas de estudo para fazer mestrado em uma cidade na Argentina chamada Rosário. Eu recebi essa bolsa, fiquei feliz, mas agora eu me dei conta, eu não faço ideia de como chegar nessa cidade. O voo seria para a capital. Eu não faço ideia como é que eu vou chegar nessa cidade. Eu não tenho um centavo da moeda da Argentina e eu não falo espanhol. O que é que eu estou fazendo aqui? E eu disse para ela: senhora, eu sou pastor da Igreja Adventista e hoje pela manhã eu pedi a Deus: Santo Deus, coloca alguém no meu caminho que eu possa abençoar. Existem mais de 200 pessoas nesse voo, não é por acaso que eu estou do seu lado. Eu vou lhe ajudar. Eu sei como chegar em Rosário, eu vou te ajudar a chegar lá, eu posso te ajudar a mudar, a trocar a moeda. Só não tenho como te ajudar com espanhol até lá, porque nem o meu é grande coisa. Mas eu vou te ajudar e Deus vai te abençoar. Ela olhou para mim e perguntou: você é pastor da Igreja Adventista? Eu disse: sou. Ela disse assim: eu fui adventista até os meus 16 anos, eu era do Clube de Desbravadores. E ela falou com lágrimas nos olhos: você não está do meu lado hoje, não é só para me ajudar a chegar em Rosário, eu preciso voltar para Deus e eu não tenho palavras para descrever para você como foi aquele voo. Então, a grande questão não é eu sou capaz, a grande questão é: Senhor, eu estou pronto, eu estou disponível, usa-me. E cada dia acorde com essa oração e você vai ver a bênção que ela vai ser na sua vida. Você vai ver a bênção que ela vai ser na tua experiência cristã. Santo Deus, eu estou pronto a pregar o Evangelho, não importa o que aconteça. Sabem, Paulo, ele está falando de uma disposição ou de uma prontidão que Jesus falou sobre ela também. Há um texto bíblico em Mateus, capítulo 10. Eu quero ler esse texto. Jesus está falando de pregar o Evangelho em momentos difíceis de perseguição, em momentos difíceis de acusação, pessoas que irão se colocar contra você. Mas Jesus falou uma coisa extraordinária, capítulo 10 de Mateus, versos 19 e 20. Jesus falou assim: e quando vos entregarem, não se preocupe com o que você vai falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Verso 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Então Jesus está dizendo: olha, mesmo no extremo da perseguição, quando você tiver até o perigo de falar, não tenha medo, o Espírito Santo vai estar com você e ele vai te ajudar e vai colocar as palavras na tua boca e ele vai te ajudar a compartilhar o que Deus quer que você compartilhe. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não se preocupe em estar pronto porque é capaz, se preocupe em estar pronto porque está disponível. Outro dia eu ouvi uma história linda de um grupo de missionários que pregava num dos lugares mais perigosos do planeta. Existem alguns países no mundo em que pregar o Evangelho é colocar em risco a própria vida.
E havia um grupo de 23 missionários que estava ali arriscando a vida para levar a mensagem naquele país. E um líder da igreja foi visitá-los para capacitá-los. E quando chegou lá, percebeu que só haviam 22. E perguntou, olha, eu esperava 23, por que temos 22? E um deles disse, pastor, na última semana, o nosso amigo foi atacado violentamente, ele está no hospital, todo quebrado. Atacaram ele com muito ódio, porque ele está levando o amor de Jesus para aquela cidade. E a pessoa disse, eu o visitei. E ele tem um recado para esse grupo aqui. O recado é quem vai ficar no meu lugar? Quem vai vir para continuar o que eu comecei? Existem pessoas nessa cidade que estão apaixonadas por Jesus e pela palavra. E por isso eu fui atacado. Quem vai continuar a cuidar dessas pessoas? E aquele líder que estava naquela reunião se sentiu bem pequenininho no meio daqueles homens. E fizeram uma oração pela saúde e restauração daquele homem que havia sido atacado, aquele missionário. E no final da oração, um homem levantou a mão e disse assim, eu vou para esse lugar. E se eu tiver que enfrentar o que ele enfrentou, eu estou disposto, estou pronto. Esse líder disse que no outro dia viu esse missionário pegar a sua bicicleta, colocar uma caixa ali, amarrar atrás da bicicleta uma caixa. E ele perguntou para aquele homem, olha, imagino que você vai para casa para pegar sua mudança. Ele disse, não, pastor, tudo que eu tenho está nessa caixa. Aqui está a minha mudança. E o pastor disse, olha, eu vou orar para que Deus te dê segurança e vitórias. Ele olhou para o pastor, como que sem entender, e disse, pastor, o senhor vai orar pelo quê? Eu vou orar para que Deus te dê segurança e vitórias. E ele disse, pastor, com todo respeito, mas eu não preciso ter segurança e vitórias, eu só preciso ir. Deus nunca me prometeu que eu vou ter segurança e vitórias, mas Deus disse, vá, que eu estarei com você. Então, pastor, ora só para que eu esteja disposto a ir. Segurança e vitórias, eu não preciso se não for da vontade de Deus. E aquele pastor que já estava se sentindo pequenininho, se sentiu menor ainda. Mas ele encontrou alguém que estava dizendo, eu estou pronto, não porque sou capaz, não porque sou melhor, mas porque estou disposto. Às vezes, você não fala na tua faculdade porque não se acha pronto. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei como argumentar contra aqueles que creem na evolução. Eu não sei como argumentar contra aqueles que não creem em Deus. Mas se você estiver disposto e disser, Santo Deus, coloca alguém no meu caminho, Deus vai usar você de maneira poderosa. Não porque você é capaz, mas porque você está disponível. E eu vou te dizer uma coisa. Nesses 23 anos que eu tenho de ministério pastoral, eu tenho visto pessoas chegarem a Jesus Cristo. E quando eu vejo algumas pessoas, professores universitários, médicos, empresários, e muitos deles, quando eu vejo quem estudou a Bíblia com ele, é uma pessoa muito simples. E eu pergunto, olha, mas essa pessoa te apresentou o pastor? Ela me apresentou Jesus. E a experiência dela com Jesus era tão profunda que eu me apaixonei. E eu percebi que ela tinha o que me falta. Eu tenho conhecimento, eu tenho diplomas, eu tenho formações, mas eu não tinha paz. E essa pessoa me apresentou Jesus, me apresentou a paz, me apresentou a Deus. Então apenas esteja pronto, como Paulo disse, e Deus vai te usar poderosamente. Mas aí vem a terceira coisa que Paulo fala nesse texto. No verso 16, Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho. E eu vou te explicar por que não me envergonho, diz Paulo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabem, Paulo tinha muitos motivos para se envergonhar. Ele tinha motivos para se envergonhar porque, diante dos gregos e romanos, era loucura crer em um Deus que não tinha uma imagem. Ele tinha motivos para se envergonhar porque, diante dos judeus, era uma vergonha adorar um Deus que havia sido crucificado. Mas Paulo diz assim, eu não me envergonho. Eu vou te dizer por que não me envergonho. Eu não me envergonho porque eu descobri que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê. Essa palavra poder, na língua que Paulo escreveu, é a palavra dínamos, de onde vem a palavra portuguesa dinamite. Paulo está dizendo assim, olha, o que eu estou apresentando para as pessoas é a dinamite de Deus para a salvação, para destruir qualquer mal, qualquer maldição, qualquer ódio. Deus colocou na minha e na sua mão a dinamite de Deus. Sabem, você imagina
um dia, quando um homem chamado Filipe foi pregar para um homem que era eunuco, estava no deserto. Um anjo veio na casa de Filipe e disse assim, vai lá e prega para o eunuco. Por que o anjo não foi direto pregar? Porque Deus quer usar homens e mulheres como você e eu para detonar essa dinamite do poder de Deus na vida das pessoas, não para destruição, mas para transformação. Eu estudei a Bíblia com uma pessoa e um dia ela me ligou e disse, pastor, eu estou tão emocionado. Eu perguntei, mas por que você está emocionado? Ele disse, pastor, hoje eu fui para um culto de madrugada na igreja e, pastor, eu tinha pavor da madrugada, porque a madrugada era o horário que eu estava voltando para casa depois de coisas vazias, depois de usar coisas que estavam destruindo o meu corpo, depois de trair minha esposa. Pastor, eu tinha pavor de voltar para casa quando o sol estava nascendo. E, pastor, estou voltando para casa hoje e por causa do que você me apresentou, eu não tenho mais medo do sol nascer. Eu estou voltando para casa em paz, pastor, eu estava na igreja louvando a Deus. Pastor, uma coisa aconteceu tão grandiosa na minha vida, pastor. Uma coisa tão grandiosa aconteceu na minha vida que eu vi o sol nascer hoje, voltando da igreja para minha casa. E é como se o sol estivesse nascendo dentro do meu coração. E eu louvei a Deus porque eu fui um instrumento de Deus para detonar o poder de Deus na vida daquele homem. E ele agora tinha o sol da justiça nascendo na vida e no coração dele. Eu quero convidá-lo hoje a dizer, Santo Deus, é o que eu quero experimentar também. Eu quero experimentar, Santo Deus, o Teu poder na minha vida, mas não só para mim. Eu quero experimentar o Teu poder porque eu quero compartilhar com outras pessoas. Então, Santo Deus, por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda, Santo Deus. Eu não quero me envergonhar. Eu quero estar pronto porque eu estou disponível. E eu quero crer, Santo Deus, com toda a convicção que o Senhor vai me usar. Um instrumento muito simples. Mas eu não quero mais ter medo de ir à universidade. Eu não quero mais ter medo de ir ao meu trabalho. Eu não quero mais ter medo de ir na minha vizinhança e compartilhar com eles o que o Senhor tem feito na minha vida. Porque o que aconteceu em mim e me trouxe paz e salvação pode acontecer na vida dos outros. E talvez eu esteja falando hoje para alguém que ainda não experimentou isso. Eu quero convidá-lo a orar comigo agora e dizer, Santo Deus, por favor, eu quero experimentar essa vida. Eu quero experimentar essa transformação. Se o que esse homem está falando é verdade, por favor, me traz paz nesse momento. Eu estou vazio, eu estou me sentindo sozinho, eu estou pensando até em tirar a minha própria vida. Santo Deus, eu não tenho felicidade. Por favor, Santo Deus, que o Teu brilho, que a Tua luz brilhe no meu coração hoje. E eu te garanto, em nome da palavra de Deus, não porque eu estou falando, mas em nome da palavra de Deus, que se você realmente quiser que o sol da justiça brilhe na tua vida, ele vai brilhar agora, nesse momento, durante a oração. E quando você levantar, você vai compartilhar com outras pessoas. Vamos orar juntos? Querido e eterno Pai, muito obrigado por esse texto bíblico tão poderoso, que fala da disposição de um homem que enfrentou perseguição, açoite, naufrágio, mas disse, eu vou, porque eu tenho uma dívida muito grande de tudo que eu recebi, eu preciso compartilhar. Então nos ajuda, Santo Deus, a nos levantarmos e falarmos com poder do Teu amor. Mas por favor, Santo Deus, eu te peço que nesse momento aquelas pessoas que estão me ouvindo e sentem vazio e não têm paz, sintam a Tua presença, o Teu abraço, a Tua paz e que ao final dessa oração o sol da justiça brilhe na vida delas e elas sintam paz que excede todo entendimento. Abraça cada uma delas, é o que eu te peço. E eu faço em nome de Jesus. Amém.